Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão, a primeira edição deste sábado. Hoje não tem jogo, mas hoje tem rodada da Série B, né? A rodada que começou ontem. O Vasco joga apenas amanhã contra a Ponte Preta num jogo muito decisivo, onde o Vasco não tem outra possibilidade. O Vasco tem que vencer para afastar essa crise, para tentar dar uma respirada e para tentar voltar para o campeonato. Nesse momento, o Vasco está fora do campeonato. E vocês vão ver nesse vídeo que a cobrança não para, meu amigo. As organizadas, as torcidas do Vasco continuam pressionando o time e pressionando a diretoria, cobrando por melhorias. Já tem faixa contra Alexandre Pássaro, tem faixa contra o Carlos Leite, contra o Luiz Melo. Enfim, a torcida realmente perdeu a paciência com toda a razão e cobra aí explicações, cobra melhorias. A gente teve essa semana só para treino e para tentar mudar alguma coisa, mas não mudou nada, né? A única coisa que teve de diferente foi a descida do MT e do Juninho para o time Sub-20. Inclusive eles jogaram hoje pelo Brasileirão Sub-20 contra o Cruzeiro. O Vinícius fez 3 gols. Lembra do Vinícius também, que estava no time profissional no ano passado? Foram até bem, MT e Juninho jogaram bem lá na categoria Sub-20. No time profissional eles não estavam conseguindo render. Mas foram poucas mudanças, né? A gente esperava mais. A gente esperava que fosse ter uma chacoalhada nessa semana, mas não aconteceu absolutamente nada, exceto a descida de Juninho e MT desde a derrota contra o Operário no sábado passado, semana passada. Uma semana se passou, nada aconteceu, ninguém foi contratado, nenhuma mudança. Vamos ver como isso vai se refletir dentro de campo, né, na partida de amanhã contra a Ponte Preta. Vou confessar aqui para vocês, eu venho durante a semana falando isso e não tem por que esconder, falo abertamente mesmo. Não estou confiante para a partida de amanhã, não estou. Se o Vasco vencer, ficarei surpreso, será uma baita de uma surpresa, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não consigo ver uma postura diferente, alguma coisa diferente, se durante a semana não aconteceu nada. A gente quase não tem informação do futebol do Vasco. É um ambiente completamente fechado, ninguém fala nada, ninguém dá uma explicação. E quando dão uma explicação, dão de má vontade, né? Como foi aquela entrevista de sexta-feira passada, a entrevista coletiva, onde parecia que todo mundo estava ali obrigados. Tipo, estão enchendo o nosso saco, né? Estão perturbando aqui, vamos falar qualquer coisa aí. Se vocês não estão querendo uma coletiva, então vamos fazer uma coletiva e pergunta qualquer coisa aí pra gente. Enfim, foi aquilo ali, eu acho que mais atrapalhou do que ajudou, né? E o torcedor cada vez mais fica desconfiado, perde a confiança em quem comanda o futebol do clube, perde a confiança na diretoria, perde a confiança no departamento de futebol e, consequentemente, perde a confiança também no time. Cada semana que passa, a confiança do torcedor fica ainda menor e o torcedor está completamente certo, né? Que motivos que eles dão para a gente ter uma confiança nesse time, ter uma confiança de que as coisas vão dar certo, ter uma confiança que tudo vai melhorar? Nenhum. Teve uma semana aí para trabalhar, para ter alguma coisa, para dar uma chacoalhada, para dar uma resposta. Não aconteceu nada. Então, meu amigo, eu sinceramente não estou confiante para a partida de amanhã não, mas tomara que a gente seja surpreendido positivamente, né, que o Vasco vença. A gente como torcedor lá no fundinho sempre tem, né, aquele 1% de vai que as coisas comecem a acontecer agora, o Vasco vence, depois ganha do Brasil de Pelotas, volta para a briga, mas a situação realmente está muito complicada. Bom, só para ter uma ideia de como a coisa tá complicada, cara, é que o Vasco joga amanhã e o Vasco estreia o seu novo uniforme amanhã, né? Pelo menos foi isso o que o Vasco tinha anunciado num comunicado, né, de comemorações ali do aniversário, que a maioria das comemorações foram canceladas por motivos óbvios, mas naquele comunicado o Vasco tinha informado que contra a Ponte Preta, no dia 29, o Vasco ia estrear o seu novo uniforme, a sua nova camisa branca, né? E praticamente ninguém fala nisso mais, porque, enfim, o torcedor também não está querendo saber de nova camisa, né, nesse momento. O time nessa draga aí, então o Vasco vai estrear o uniforme ali e a coisa meio que está passando despercebido, né? Ninguém comenta sobre isso. Vamos ver se hoje sai alguma imagem, alguma publicação, mas geralmente quando o Vasco vai lançar novos uniformes, né, a torcida fica na ansiedade, fica na expectativa, fica aquele burburinho, aquela movimentação. Dessa vez, nada. Ninguém está falando nem nada sobre isso, né? Uma situação realmente não muito legal. Aliás, uma situação realmente péssima. E bom, para piorar as coisas, né, ontem o Botafogo venceu. Tivemos ontem rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
e o Botafogo venceu o líder Curitiba, né? Com isso o Botafogo entrou no G4, o Botafogo agora tem 35 pontos, o Vasco tem 28, então neste momento a distância do Vasco para o G4 é de 7 pontos, então o Vasco tem que vencer para diminuir essa distância para 4. Na melhor das hipóteses, se a gente vencer, a diferença vai ficar de 4 pontos. Mas pode, mesmo em vitória do Vasco, pode ficar em 5 pontos, caso o Náutico vença a sua partida hoje. O Náutico enfrenta o Vitória hoje, não, amanhã. Vitória e Náutico amanhã, 4 da tarde. Então, se o Náutico vencer, mesmo o Vasco vencendo, a diferença do Vasco para o G4 continua em 5 pontos. Se o Náutico não vencer, a diferença fica em 4 pontos. Mas é aquilo, né? O Vasco tem que fazer a parte dele. Não adianta a gente ficar aqui torcendo contra os outros. Eu até parei de acompanhar, de ver a tabela ali, coisa e tal, porque não adianta. O Vasco não faz a parte dele. Enquanto o Vasco não fizer a parte dele, não adianta a gente acompanhar os outros resultados. E bom, semana passada tivemos alguns protestos, né? Tivemos protestos em São Januário, aí, organizado por todas as organizadas do Vasco. E durante essa semana, as manifestações continuaram, né? Tanto nas redes sociais como presencialmente. E o perfil da Força Jovem do Vasco tem compartilhado aqui algumas imagens de indignação de torcedores de todo o Brasil com a atual situação do Vasco, com a diretoria, com os jogadores e torcedores ali de todo o Brasil e todo mundo, né? Que tem do exterior também, postando faixas, pendurando faixas ali em lugares conhecidos das cidades, né? Mostrando ali a sua indignação contra a diretoria. Vamos colocar aqui algumas dessas imagens, né? Vamos aqui divulgar, começando por Palmas, no Tocantins. A faixa está escrito o seguinte: o sentimento de M tem que parar. E aí a gente segue aqui para Salvador, Bahia. O barato vai sair caro, contratações já. A gente sobe mais um pouquinho para Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Inclusive um abraço para a rapaziada de Angra. Quem me conhece aí desde o início do canal sabe que eu morava em Angra dos Reis, né, no início do canal. Pô, já peguei muita caravana lá com a galera de Angra. Tavo, um abraço aí, meu amigo. Também tem faixa ali, ó, contra o Luiz Melo, né, alguns palavrões. Luiz Melo fora do Vasco. Flórida, ou sobe por amor ou sobe por terror. Fora Salgado, suma do Vasco. Barra de São João, Rio de Janeiro. Diretoria fantasma, jogadores medíocres. Tem mais uma aqui, essa aqui não tem identificação de onde é. Independência ou morte, fora Carlos Leite. E aqui a última, tem ali um fora pássaro, né, bem gigante, e com a mensagem também mais ríspida, mais ameaçadora contra o clube. Bom, tá aí, né, tá registrado algumas manifestações de torcedores do Vasco Brasil afora contra esse momento de M que vive o Vasco da Gama. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, vamos trazer uma entrevista do Anderson Martins, que ele deu uma entrevista para o meu amigo John Vascaíno e falou sobre essa possibilidade de voltar ao Vasco, né? O Vasco está aí precisando de zagueiro e o Anderson Martins é um nome que é sempre especulado pelo torcedor do clube. E nessa entrevista com o John Vascaíno, ele disse que esse ano ele não tem como voltar a jogar futebol, que ele sofreu uma fratura no nariz. Então só vai voltar em 2022. Mas que ele tem a intenção de voltar ao Vasco, tem um carinho pelo clube e que aceitaria, caso o Vasco quisesse, né, ele voltaria com o maior prazer. Confira o que disse o Anderson Martins. Eu tive uma fratura, né, na época que eu estava no Bahia e me desliguei do Bahia agora no mês de junho, né? Tem uns 2 meses que eu estou aqui em Fortaleza com a família e, como eu tinha te falado anteriormente, eu tive uma fratura lá, né? Infelizmente por estar jogando não tive como fazer essa cirurgia e vou ter que passar, né, por essa cirurgia e passar alguns dias em recuperação, né? E como esse período curto também, né, e de só 5 meses até acabar o campeonato aí, ou até menos, meus planos é se recuperar, né, fazer uma boa pré-temporada, começar o estadual, e é isso aí. O pensamento é esse, de se preparar, né, se recuperar bem para próximo ano aí voltar firme. O Vasco sempre vou ter um carinho especial, né? A questão é o momento também, né, ver se a minha volta é interessante para o clube, essas coisas a gente não consegue controlar, né, mas o respeito, o carinho, dizer que eu não tenho vontade de jogar no Vasco e
e encerrar esse capítulo aí que infelizmente não saiu da forma que eu queria lá em 2017, seria muito bom para mim, né, e poder retribuir esse carinho aí com o torcedor vascaíno. E é isso, né? Quero saber a sua opinião. Anderson Martins ainda dá um caldo? Comenta pra mim, a sua opinião é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!